Inteligência Artificial, uma visão geral. Olá, minha gente, sejam bem-vindos. Então, quando a gente pensa nessa questão de IA, e aqui é importante já fazer antes de entrar propriamente na temática, fazer uma contextualização. Quando a gente pensa de IA, as pessoas normalmente pensam assim, robô, máquina, computador. Isso não deixa de ter uma certa verdade. Só que quando a gente pensa, vamos fazer aqui já um primeiro recorte para vocês entenderem. Quando a gente pensa na questão de IA, o ponto inicial é o que é? É o conhecimento vai ser a entrada, vai ser o insumo para essa IA. Então veja, já preciso do conhecimento, formas de representar, formas de eu poder estruturar esse conhecimento. Aí depois eu preciso das ferramentas tecnológicas. Aí nós estamos falando das tecnologias, aí nós estamos falando de tecnologias computacionais, aí nós também estamos falando de ferramentas matemáticas, em particular ferramentas estatísticas. Quem já não estudou, eu recomendo, depois eu até vou dar um toquezinho, aonde pegar um materialzinho para estudar. Então veja como está ligado já com a questão matemática, a questão computacional, a questão lógica. Esses sistemas, esse software, esses ambientes, eles precisam de uma tecnologia para poder rodar. Recursos, computador, máquina, rede, infraestrutura, comunicação, para poder que isso realmente esteja disponível. Então veja, aí tem todo um lado mais físico da computação. E para que hoje em dia você utiliza a IA? Hoje em dia a IA, vocês vão perceber na conversa, hoje em dia a IA está em diversos segmentos e principalmente na gestão. Quem ainda já não se deparou já com uma ferramenta, ou talvez não tenha nem se atentado de que uma ferramenta usada em alguma área da gestão, provavelmente já está usando de recursos de IA sem a pessoa necessariamente saber. E isso tem que ser transparente mesmo. Não precisa aparecer ali um pop-up dizendo, você está usando uma IA. Não. A IA ela faz parte de todo esse cerne. Então, só para vocês entenderem todo esse contexto. Estou usando todo um conhecimento, preciso de toda uma bagagem tecnológica, de engenharia, de toda a parte eletrônica, toda a parte computacional, e eu vou aplicar isso, por exemplo, toda a questão de gestão, toda uma questão de processos, toda uma questão de geração de novos conhecimentos. É isso, no final das contas, a IA. Então, nós temos que entender que hoje em dia a IA não é mais aquela ideia que todo mundo pensa quando está falando de IA, naquela ideia, né, do imaginário, que eu coloquei aqui de imaginário popular, como, por exemplo, lá, quem não assistiu aquele filme, eu recomendo que assista, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme do Stanley Kubrick, que ele, na verdade, se passa, que é um computador que detém uma IA, que é o HAL 9000, e todo mundo deve lembrar, por causa daquela luzinha vermelha, que era o computador, que era mostrado por meio de uma luzinha vermelha, que ele começou a tomar decisões por conta própria. Mas quem também não pensa no Exterminador do Futuro, lá o famoso T-800, que foi o primeiro robô com inteligência ali, também do cinema. Então a gente sempre pensa nessa questão do IA, indo para uma questão, vamos chamar assim, mais romântica, uma coisa assim mais fora um pouquinho da realidade, mas no final das contas a IA, isso aqui, um dia, quem sabe nós vamos chegar a alguma coisa assim, mas ainda nós estamos um pouquinho longe disso. Agora nós temos a IA mais no cotidiano. Esse é o nossa conversa aqui. A gente entender como que é essa questão da IA, e aí tem tudo isso que eu já comentei aqui, conhecimento, toda a base tecnológica, a base científica da engenharia, matemática por trás, para que isso realmente aconteça, pensando em ela ser uma ferramenta para ser usada principalmente, por exemplo, na questão da gestão. Então, antes da gente partir propriamente para um bate-papo um pouco mais direcionado, eu coloquei aqui umas definições para quem não está muito ligado o que é essas terminologias. Então, quando a gente pensa da IA, então nós temos uma definição que eu até coloquei aqui. Vocês podem achar outras definições, mas essa é uma definição interessante. A IA é a capacidade de um sistema de realizar tarefas que geralmente exigem inteligência humana, como aprendizado, resolução de problemas e tomar decisão. Então veja, a IA ela tem o seu contexto bem específico. Por que eu posso uma coisa rotineira? Por que eu preciso de uma pessoa ficar tomando decisão? Eu posso colocar
uma IA fazendo isso, com base num conhecimento humano que ela vai fazer isso de forma mais direta e automatizada. E vou deixar o ser humano para outra, para um pensamento de nível superior, não uma tarefa repetitiva. Se a gente for pegar um pouquinho ali, ela remonta, né, a IA bem antes, nós vamos até ver um pouquinho, até antes dessa do século XX. Mas por que a gente coloca o século XX? Porque o século XX, que foi o século passado, é que realmente impulsionou o lado computacional. E a IA ela depende do lado computacional para existir. Já que nós estamos falando uma inteligência artificial. E essa artificialidade é dada por meio dos computadores, dos sistemas computacionais. E aí nós temos alguns tipos de IA. As IAs que são específicas e as IAs que são mais, vamos pensar assim, um pouco mais abrangentes. Então aqui é só uma forma de categorizar, nós vamos passar por algumas técnicas para vocês entenderem como é que hoje em dia está essa questão de IA. Então, tirando um pouquinho essa questão mais técnica, se nós olharmos aonde surgiu propriamente a IA, ela surgiu lá em 1950, num artigo publicado por Alan Turing. Quem não ouviu falar o Alan Turing é um dos pioneiros da computação, considerado o pai da computação, que ele fez aquela máquina, aquele filme Jogo Imitação, que foi um computador que quebrou o código da máquina Enigma, que era a máquina de criptografia dos alemães, e com isso conseguiu encurtar a guerra por muitos anos, senão provavelmente nós estaríamos ainda talvez em guerra hoje em dia ainda, na Segunda Guerra Mundial. Então ele, lá em 1950, escreveu esse artigo, e até só um trechinho aqui do artigo, e eu recomendo quem tiver interesse, está disponível na internet, é um artigo muito interessante, ele coloca ali, né, as máquinas computacionais e a inteligência. E aqui nesse artigo ele faz todo um pensamento, e já na primeira, ele já coloca uma questão. Podem as máquinas pensar? Can machine think? Então ele já começa a fazer toda uma discussão. Então veja lá em 1950. Quem sabe um pouco mais de computação, você lembra que em 1950 nós estamos falando ainda da primeira geração de computadores, aí, para a transição da primeira para a segunda geração dos computadores, onde computador naquele tempo era uma coisa bem diferente do que nós temos hoje em dia. Então veja como as coisas já remontam a muito tempo atrás. E ele colocou um teste muito simples, e até está aqui representado nessa figura. Um ser humano e conversando por meio do computador com alguma coisa. Esse alguma coisa, o ser humano não sabia se era um computador, se era uma máquina, se era um ser humano, ele não sabia. Agora, se o ser humano, ao final do teste, ele achasse que estivesse falando com um ser humano, isso provaria que aquele sistema teria inteligência. Então esse é o conceito inicial de inteligência artificial, ou seja, um sistema que consiga enganar o ser humano no sentido de achar que ele está falando com outro ser humano, é o conceito por trás da inteligência. Então veja que tudo isso nós já estamos, vamos chamar assim, nós estamos resgatando lá de trás. E agora, 2024, que nós estamos, entre aspas, trabalhando com, ou tendo mais visibilidade nessa questão de IA, mas não é uma coisa recente. De 50 para 2024, nós estamos falando de 70 anos já nessa área. É claro que na última década, que deu um grande impulso, mas isso já vem ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa na IA, nós temos duas visões. A primeira visão é a visão do cinema, da literatura, do próprio Terminator, do Exterminador do Futuro, do Eu, Robô. Quem não leu o livro do Isaac Asimov, né, Eu, Robô, né, eu recomendo que leia, muito interessante. Aí surgiu as leis da robótica. E esse é o lado, vamos chamar assim, mais romântico da questão de IA. Mas hoje em dia, se a gente for sair um pouquinho desse lado romântico ainda muito delirante, porque nós não temos ainda máquinas assim. Nós temos alguns robôs humanoides, e vocês estão acompanhando pela mídia, mas eles não detêm inteligência suficiente, eles têm ainda, depende de um ser humano por trás que faça todo esse controle. É um humanoide que anda, que fala, mas ainda é um ser humano que está por trás controlando. Não é isso aqui ainda do filme. Só que, tirando esse lado, nós temos a questão do cotidiano. E é aqui que eu quero chegar. Quando a gente pensa nessa questão do cotidiano, quem já não usou um chat GPT ou mesmo um Copilot, são ferramentas de IA, os chamados chatbots.
Então, provavelmente, vocês já usaram isso. Isso aqui é o que todo mundo, vamos dizer assim, pensa hoje em dia com IA. Além desse lado romântico, todo mundo está pensando nisso, nessas ferramentas de uso mais popular, mais figurativo, vamos pensar assim, de escrever um texto, tradução. São ferramentas legais? São, não tem um problema. Desde que você saiba usar essa ferramenta e ela não venha a substituir a tua inteligência. No final das contas, você tem que escrever um texto, não uma ferramenta de IA escrever o texto. Mas, enfim, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Eu aqui separei aqui um quadro não exaustivo de algumas ferramentas usuais que provavelmente a gente já usou aqui, o ChatGPT, já usou, por exemplo, o Copilot, talvez alguém já tenha usado, por exemplo, o Gama para fazer slide, já tenha usado algumas outras dessas ferramentas para alguma coisa muito específica. Isso é o que a gente está percebendo IA. Então veja, o ChatGPT, ele não está substituindo o ser humano, ele apenas está facilitando em algum aspecto. Não é uma inteligência que vai dominar o mundo, no sentido ali de uma máquina que é uma Skynet, né, do filme Exterminador do Futuro. Então, são ferramentas muito pontuais para resolver um determinado problema, uma determinada situação. E alguém pensa assim, mas isso eu já sei, isso de IA eu já sei. Então agora eu vou fazer uma expansão. Estão vendo essa outra slide aqui? Estão vendo a quantidade de coisinhas que tem? Cada uma dessas coisinhas é uma ferramenta de IA, ou uma ferramenta que no seu interior tem uma IA embutida. Então veja a quantidade que tem. Isso aqui não é exaustivo não, tá? Isso aqui é uma figurinha rápida que eu peguei da internet só para ter um pontapé, porque eu com toda certeza, enquanto nós estamos aqui conversando, já surgiu alguma outra ferramenta de IA. E alguém pensa assim, não é um robô, não é um supercomputador, não. São pequenas ferramentas que utilizam recursos de IA, que é isso que nós vamos conversar. Vamos passar daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, quando você pensa em IA, temos que desmistificar essa questão de um computador que vai dominar o mundo, de um robô que vai dominar o mundo. Não é isso não, tá? São pequenas ferramentas que utilizam o recurso de IA para algum objetivo, otimizar alguma coisa, facilitar alguma coisa, aí é que entra a IA. Então, tirando esse lado que vocês já perceberam que hoje em dia a IA está cada vez mais presente, por isso que eu falei no começo da conversa. Quem não está ligado com IA já está atrasado no mundo tecnológico. Já está ficando fora do mercado. Então, quem não está se antenando com o que está ocorrendo em termos de recursos de IA, não é que a pessoa vai desenvolver uma IA, não é isso não. Mas a pessoa precisa minimamente entender o que está por trás e como usar as ferramentas. E esse é o novo cenário do mundo ou do mercado de trabalho. Quem não estiver antenado a isso, provavelmente vai estar fora do mercado de trabalho em pouco tempo. Então veja, professor, então quer dizer que eu vou ter que fazer um curso de computação? Não, se você puder estudar, tanto melhor, mas não tem que necessariamente fazer um curso de computação. Agora você precisa minimamente entender o que está por trás, e esse é um papel que não tem escapatória, tá bom? Primeiro, a IA é uma realidade. Então quem não se deu conta que a IA é uma realidade já está atrasado nesse contexto. Professor, então eu vou me escabelar. Não precisa isso não. Mas comece a interar, comece a estudar um pouquinho mais. Hoje em dia não dá mais para um profissional ser um profissional só de uma área. Hoje em dia você tem que ser um profissional que vai trabalhar com diversos outros profissionais. Pensando o quê? Pensando na melhor produtividade. Como é que é a produtividade? Menor esforço, maior lucratividade. Então nós precisamos diminuir o esforço. O esforço, aí nós usamos as técnicas de IA para isso. Diminuir o esforço para se chegar ao resultado. A sua aplicação, hoje em dia da IA, é muito ampla. E eu digo para vocês, cada vez mais. Então esqueçam aquela visão de uma máquina que vai dominar o mundo. Pensem em coisinhas muito simples, aplicado a problemas muito pontuais, mas está usando uma técnica de IA. Pode ser um sistema que está usando ali uma regressão linear simples. Ou pode ser um sistema que está usando um algoritmo genético, mas ele está aplicado a um problema, a uma categoria específica. E alguém pensa assim, então eu poderia ter, por exemplo, no sistema, várias dessas técnicas combinadas? Sim. Você poderia ter várias técnicas combinadas,
usando, por exemplo, uma questão de reconhecimento de fala, de texto, para produzir, por exemplo, um estudo de venda, em função do que a pessoa está falando, já vai fazendo já toda uma previsão de venda, se a pessoa está interessada ou não no produto, e já direcionando já para uma questão de análise já de vamos chamar assim, de perfil, de comportamento daquele usuário, para saber o quanto ele está interessado, o quanto ele estaria disposto a comprar aquele produto. Então veja como a gente começa a juntar tudo isso. E tudo isso está atrelado, né? Não podemos esquecer, na geração do conhecimento. Hoje em dia não dá para a gente imaginar mais que o conhecimento está perdido. Hoje em dia nós estamos cada vez gerando mais e mais conhecimento, então nós precisamos cada vez mais usar esse conhecimento a nosso favor. Então, as técnicas de IA também estão nesse contexto da geração dos conhecimentos.